Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro e nesta edição você vai ver que o Trump taxou a China e os Estados Unidos sofreram retaliação. México e Canadá tiveram as tarifas suspensas. Haverá um grande acordo ou uma escalada da guerra comercial? Esse é um dos principais temas da edição de hoje para nossa análise e você vai ver também. Na geopolítica, o início de negociações para pôr fim ao conflito Rússia e Ucrânia e a decisão do Panamá de romper com a China e sair do projeto de infraestrutura de Xi Jinping. Esses temas estão no radar do agro e também na economia. O dólar caiu abaixo de 5,80 e atingiu um dos menores patamares deste ano. Na política, a queda de popularidade e os desafios de Lula trazem tema do impeachment e a oposição pede o impeachment de Lula. No logístico, filas quilométricas de caminhões marcam a semana com um desafio para descarregar a produção agrícola em portos do Pará. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou a nova guerra comercial ao anunciar tarifas adicionais de 10% sobre produtos chineses. Em resposta, a China revidou as tarifas de Trump e tomou 3 principais ações. A primeira foi abrir uma queixa junto à OMC. A segunda ação do país de Xi Jinping foi lançar uma investigação sobre Big Techs, como Google, por suspeita de violação da lei antimonopólio. E, por fim, os chineses tarifaram alguns dos produtos americanos, medida que vai começar a valer na segunda-feira, agora dia 10. O carvão e o gás dos Estados Unidos terão uma taxa de 15% ao entrar na China. Já o petróleo bruto, maquinário agrícola, automóveis de grande porte e picapes estarão sujeitos a tarifas adicionais de 10%. E nesta semana, o principal conselheiro comercial de Trump disse em um evento que o republicano terá uma conversa com Xi Jinping na terça-feira. A assessoria de imprensa da Casa Branca não deu nenhuma atualização sobre essa ligação entre os líderes, mas disse que isso aconteceria em breve. México e o Canadá entraram em acordo com o governo dos Estados Unidos e a taxação de 25% foi suspensa por 30 dias. O que acontece a partir de agora? Uma escalada da guerra comercial ou um acordão? A gente vai tratar desse tema com a Larissa Varholtz, sócia da Valha Agro. Larissa, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Muito obrigada, Kellen. É um prazer estar aqui. Para a gente também uma satisfação tê-la conosco e chamamos para se unir a nós o Carlo Caut, que é o professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Para a gente também é uma satisfação tê-lo conosco. Para começar respondendo já a primeira pergunta, que é a manchete do nosso painel, a gente vai ver uma escalada da guerra comercial ou um grande acordão? Que momento estamos vivendo, Larissa? No que depender da China, eu acredito que a gente não vai ver uma escalada tarifária, Kellen. A China tem muito interesse em manter o comércio internacional estável, porque ela depende dele. A China teve alguns motores importantes de desenvolvimento ao longo desses últimos 40 anos e o comércio internacional foi o principal deles, junto com os investimentos em infraestrutura. Então, de fato, não é de interesse da China que essa guerra comercial escale. Pelo contrário, o que a gente pode ver até da resposta chinesa, que foi muito cirúrgica, cautelosa, pragmática, é que eles estão mais dispostos a sentar para conversar do que, de fato, responder a algo que poderia elevar ainda mais as tensões. Do lado dos Estados Unidos, a sua visão é diferente? Larissa. Eu acho que dos Estados Unidos era muito importante que existisse uma resposta, inclusive, à própria argumentação da campanha, né? A campanha foi em cima de uma taxação muito grande em relação à China. As ameaças chegavam a 60% de taxação. Então, o mercado até se surpreendeu quando, na verdade, o anúncio foi de 10%. Né? Então, eu acho que dos Estados Unidos não teria como não existir
essa declaração no primeiro momento, mas eu penso que é muito possível, sim, que eles cheguem a uma tentativa de negociação, porque, de fato, há uma preocupação nos Estados Unidos com a questão inflacionária. Então, iniciativas que possam aumentar essa pressão inflacionária também podem preocupar o governo americano. Muito bem. Agora, para você, Cáutia, acabei de receber uma atualização da agência Reuters dizendo: Trump diz que anunciará tarifas recíprocas sobre muitos países já na próxima semana. Vem aí uma escalada da guerra comercial ou tudo isso é uma estratégia de negociação e vai haver um grande acordo com esses países? Kelly, um historiador famoso, né, o Neil Ferguson, escreveu essa semana que o Trump tem que ser pego seriously, but not literally, né, seriamente, mas não de forma literal. Ou seja, nem tudo aquilo que ele fala ele vai aplicar, mas ele tem que ser tomado a sério porque os objetivos dele são bem definidos. Ele tem um plano, tem um projeto, tem uma agenda que quer implementar muito mais clara do que seu primeiro mandato. Quando ele ganhou quase por acaso as eleições, nem ele mesmo esperava ganhar em 2016. Agora não, e agora muitas coisas serão feitas porque vem um preparo atrás disso. Agora, Trump tem um jeito dele de negociar, muitas vezes ele joga para cima, ele mesmo admitiu isso, né, no seu livro The Art of Deal, a arte da negociação, ele joga muito para cima o pedido para depois chegar a um consenso que seja favorável também para ele, mas menos irreal, né? Ele joga para cima para assustar a contraparte para depois chegar a um acordo. Então, sim, ele vai com certeza aumentar imposto alfandegário em cima de vários países. O Brasil não está fora dessa lista, porque o Brasil é um país extremamente protecionista, mas o Brasil não é tão relevante para o comércio americano, é menos de 2%, se não me engano, do comércio internacional americano, e também os Estados Unidos têm outras prioridades e a China é a primeira delas. Então, vamos ver, provavelmente sim teremos novos impostos alfandegários, mas menos do que o mercado espera. Muito bem, pegando o gancho do que o Carlos nos diz, Larissa, se teremos mais impostos, se teremos mais taxas, quais efeitos estarão sobre o agro do Brasil? Os produtos agrícolas foram usados na última guerra comercial como medida de retaliação da China contra os Estados Unidos. Essa história se repete ou não? Kellen, a impressão que eu tenho é que o maior risco que o agro brasileiro poderia encontrar nessa situação é exatamente a China, de certa forma, se vir obrigada a direcionar as suas importações agrícolas para produtos americanos. A gente também viu isso acontecer na fase 1 do acordo comercial que China e Estados Unidos assinaram em janeiro de 2020. Esse é um risco que está bastante presente, principalmente porque o que a gente está vendo justamente é um anúncio de uma série de tarifas e eu, sinceramente, não vejo com tanta facilidade essa estratégia por trás das atitudes do Trump, inclusive em relação às tarifas. Por exemplo, em relação ao México e ao Canadá, né, tendo em vista que são países com muito investimento de multinacionais americanas que precisam, inclusive, que esse comércio ali funcione para que os seus próprios produtos sejam competitivos. Então, eu acho que a gente ainda está num cenário de muitas incertezas. Não está muito claro para mim o que é exatamente a estratégia que o Trump está tentando perseguir. É claro que, em relação à China, o que ele tem dito é que ele gostaria de alcançar a supremacia ou reforçar a supremacia americana em relação à economia chinesa. E as duas grandes potências, elas de fato têm uma relação de competição entre elas, né? Então, de fato, em relação à China, era até muito esperado e necessário, até para dar satisfação aos seus eleitores, que essa atitude fosse uma atitude logo nos primeiros dias, digamos assim, do mandato. Agora, eu acho que o sério risco que a gente corre é exatamente esse. Não tanto... É claro que, bom, a situação da China com os Estados Unidos hoje é diferente de 5 anos atrás. Ela fez um esforço muito grande de diversificar os seus fornecedores e o Brasil entrou como um grande fornecedor agrícola. Então, a posição que os Estados Unidos ocupavam antes de maior fornecedor de produtos agrícolas para a China, hoje é ocupada pelo Brasil. Então, o principal risco que a gente corre, me parece que é esse de eventualmente perdermos essa posição, caso a China não se veja sem outra saída, senão essa de direcionar parte das suas compras agrícolas para os Estados Unidos. Interessante. Aí eu
ponho para você, Carlos, analisar esse aspecto que a Larissa coloca com bastante destaque, é o risco ao agro brasileiro, num eventual acordão entre China e Estados Unidos e um beneficiamento da China para as importações agrícolas norte-americanas, ou seja, uma parceria que poderia trazer efeitos colaterais, perdendo uma fatia do mercado agro brasileiro que foi conquistada nos últimos anos. Esse é um risco que você comunga dessa visão ou não? A sua percepção de risco é totalmente diferente, e qual é? Não, eu concordo em parte com a Larissa, sim. É provável que se chega a um acordo entre Estados Unidos e China, os chineses vão comprar mais, ou pelo menos vão dizer que vão comprar mais produtos agrícolas americanos, especialmente do Midwest, que foi tradicionalmente uma base eleitoral importante para o Partido Republicano e também votou em massa para Donald Trump. Então, para satisfazer essa parte do eleitorado, é possível que os chineses coloquem isso na balança negocial. Mas um acordo como esse vai demorar alguns anos para ser alcançado. Os chineses vão poder retaliar, eventualmente, os americanos, exatamente fazendo o oposto, ou seja, não comprando produtos do Midwest, produtos agrícolas americanos, e tentando comprar de outros fornecedores. E o mais importante, ou um dos mais importantes, é o Brasil. Então, sim, pode ser que se alcance um acordo e o Brasil possa ser desfavorecido, mas em uma fase mais aguda da guerra comercial, os chineses poderiam usar o Brasil como um instrumento para pressionar os americanos, especialmente através dos votos, dos eleitores. Lembrando que daqui um ano, mais ou menos um ano e meio, se vota para a eleição de midterm nos Estados Unidos. Então, os chineses poderiam usar o Brasil como válvula de escape, assim, e, ao mesmo tempo, como instrumento negocial. Muito bem. Então, a gente vai agora analisar um outro fato que marcou essa semana e entender os efeitos colaterais para o agro. Aguardem um minutinho. O presidente do Panamá anunciou nesta semana que vai retirar o país da Rota da Seda, que é um megaprojeto de infraestrutura financiado pela China em países estratégicos para Xi Jinping. A saída acontece em um contexto de pressão de Donald Trump sobre o país, que disse durante a posse que gostaria de tomar o controle do Canal do Panamá porque o local estaria sob o domínio chinês. Diversos países da América Latina já aderiram a essa iniciativa, a Rota da Seda da China, como, por exemplo, o Peru, onde há um megaporto em construção. Já o Brasil decidiu não aderir à Rota da Seda durante a recente passagem de Xi Jinping aqui pelo país. O que o caso do Panamá tem para ilustrar sobre essa nova ordem geopolítica mundial? Larissa, a minha pergunta é: se a proximidade demais com a China pode significar um afastamento dos Estados Unidos, que sinais esse caso do Panamá dá para o agro brasileiro que ele já possa aprender dessa situação nova? Eu acho que o caso do Panamá, ele é um pouco diferente do agro, do agro brasileiro, né? No sentido de que o canal do Panamá é visto como um ativo estratégico para uma série de países da região, né? Então, de fato, ele é um canal de passagem muito importante, então talvez o efeito seja maior, né? Tanto é que os Estados Unidos, no passado, já tiveram essa presença tão firme, importante ali na região, né? Eu acho que, no caso do Panamá, portanto, ele é um pouco de difícil compreensão, porque é quase como se fosse um ativo que vários países aqui da região, inclusive os Estados Unidos, precisam utilizar, já que essa é a rota de passagem mais curta para justamente chegar no Pacífico, né, a partir da costa leste americana. Então, eu acho que esse é um elemento um pouco diferente, mas você tem razão. O fato do Panamá ter optado por afirmar que estaria saindo dessa iniciativa capitaneada pelos chineses, que é a nova Rota da Seda, ela é emblemática do fato de que eles sentiram ali uma pressão em relação a isso, né, com algumas particularidades, né? Os investimentos portuários chineses que estão ali na região são originalmente de empresas de Hong Kong. São empresas que, a princípio, têm um perfil diferente dessas empresas que a gente imagina, né, as estatais clássicas chinesas, quando a gente pensa na iniciativa da nova Rota da Seda. Mas, de certa forma, dá para compreender ali qual foi a argumentação utilizada pelos Estados Unidos. Eu acho que, no caso do agronegócio brasileiro, ou do Brasil de forma mais ampla, porque, afinal de contas, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, né?
Eu acho que o raciocínio para uma pessoa que é do mundo dos negócios, né, assim como é o caso do presidente Trump, é de que, bom, se você tem a capacidade de produzir, se há demanda para o seu produto, é natural que o Brasil explore as suas competências, as suas capacidades para vender para quem queira comprar, né? E nesse sentido, o Brasil sempre foi um país bastante aberto ao diálogo, a todos os interlocutores, a relação diplomática muito bem estabelecida com todas as potências que pudessem ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil, né? Não é de agora que a gente age assim, essa é a tradição da nossa política externa. Então, o fato do Brasil ser um país que não se furta a fazer comércio ou a receber investimentos estrangeiros de ninguém, muito pelo contrário, eu acho que joga a nosso favor, eu acho que só mostra que a nossa política externa ela tem sido um pilar muito importante desse desenvolvimento econômico brasileiro, né? Sem a gente pensar, por exemplo, que os investidores americanos são os principais investidores no Brasil em termos de estoque, quando você pensa num país individual, né? Se for pensar em região, seria a União Europeia, mas o país é os Estados Unidos. Ou seja, a gente tem uma relação também muito firme, muito complexa e muito densa com os Estados Unidos e com as empresas americanas. Tá certo. Dentro dessa perspectiva, Cauti, chegará um momento em que o Brasil vai ter que escolher um lado? É parceiro dos Estados Unidos ou da China? E a minha pergunta vem dessa situação do Panamá, em que Panamá, então, deixa a Rota da Seda, aparentemente diante de uma pressão dos Estados Unidos de que o país estava muito próximo da China. Qual a sua visão? Com certeza vai chegar o momento em que o Brasil vai ter que tomar uma escolha, se essa nova Guerra Fria continuar aumentando de intensidade, o Brasil terá que tomar uma escolha, assim como outros países tiveram que fazer a mesma coisa. Por exemplo, a Itália foi um país que assinou o acordo, entrou na nova Rota da Seda em 2018, se não me engano, e saiu poucos meses atrás sob pressão americana. A Itália foi o único país do G7 e da OTAN a entrar nesse acordo. Agora, outros países como a Hungria, também, se não me engano, também estão nesse dilema sob pressão americana. Então, sim, o Brasil, que faz parte geograficamente do hemisfério ocidental, que é considerado pelos americanos o seu backyard, né, o seu jardim de casa, um lugar estrategicamente fundamental para garantir a segurança do território americano, vai ter que tomar sim uma decisão no futuro. Já tomou, na verdade, no passado, por exemplo, no caso do 5G, quando pressões ocidentais queriam impedir para a Huawei de entrar no mercado brasileiro, mas por outro lado, os chineses também pressionaram, especialmente o setor do agronegócio. Isso levou até a queda do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o Brasil achou um jeitinho brasileiro, ou seja, criou duas redes de 5G, uma rede para, vamos dizer assim, o grande público, onde a Huawei entrou, e uma rede paralela, onde a Huawei não pode entrar, para bancos públicos, para as Forças Armadas, para empresas estratégicas. Ou seja, nesse caso do 5G, o Brasil conseguiu dar um jeitinho. Nem sempre será assim, nem sempre isso será possível. Por enquanto, o Brasil aparentemente está escolhendo estar do lado do Ocidente. Por exemplo, recusando a entrada na nova Rota da Seda, coisa que a Argentina não fez. A Argentina entrou no passado na nova Rota da Seda. No futuro, quem sabe isso possa mudar. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e isso também tem um impacto, tem uma contrapartida política que poderia levar a mudanças nas escolhas diplomáticas do Brasil nos próximos anos. Muito bem, eu quero agradecer demais a vocês pela excelente conversa. Larissa Varholtz, sócia da Vale Agro, volte sempre, um prazer recebê-la. Muito obrigada, Kelly. Será um prazer retornar. Muito obrigada a você, Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Agradecemos demais pela presença. Volte sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E ainda no cenário internacional, segundo a imprensa americana, Donald Trump buscará um acordo que incluirá o congelamento do avanço russo, a proibição da adesão da Ucrânia à OTAN e a aceitação da soberania à Rússia sobre as terras já anexadas. O plano também estaria prevendo a retirada das tropas ucranianas de Kursk e uma ajuda da União Europeia na reconstrução do país, diz Zelensky. Guerra na Europa foi um dos principais fatores nos últimos anos para impacto em preço de grãos e fertilizantes. É hora da gente analisar o cenário futuro com impactos para o agro nacional. Paulo Molinari, consultor das safras e mercado, é o nosso convidado. Paulo, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Karen, obrigado pelo convite. Paulo, obrigado a você por estar conosco. E a minha primeira pergunta é
Essa guerra foi super importante para o agro e agora há uma expectativa de um acordo próximo. Você, primeiro, acredita nesse acordo para cessar fogo? E se esse acordo ocorrer, a Ucrânia volta com mais força ao mercado agrícola, ofertando mais grãos e impactando os mercados? Não apenas os grãos, né? Nós devemos lembrar que a Rússia é o maior exportador de trigo mundial. A Ucrânia é um grande exportador de trigo. Também é o quarto exportador de milho. Nós temos a Bielorrússia, que é o maior exportador de potássio, né, de KCl da região, passa por dentro da Ucrânia, utiliza os portos da Ucrânia para o seu escoamento. Então, todos esses produtos que estão envolvidos, né, como óleo de girassol, onde a maior fábrica de esmagamento de girassol está na Ucrânia, né, devem ter seus efeitos práticos e lógicos com uma trégua mais prolongada sobre a guerra. Mas em toda essa negociação, acredito que o que vai pesar mais são as sanções sobre a Rússia. E acredito que o presidente russo irá exigir a queda das sanções para poder finalizar ou gerar uma trégua de longo prazo. Perfeito. No seu cenário base, você trabalha com cessar-fogo nessa guerra na Europa para que você possa, inclusive, estimar volume de oferta de milho que vai ter no mercado, de trigo e também, eventualmente, um diesel mais barato vindo da Rússia para o Brasil, entre outros fatores para a gente considerar aqui? O mercado de diesel certamente terá um impacto muito forte. Possivelmente o mercado de KCl, né, que o Brasil é o grande importador e vem aí da Bielorrússia. Mas as safras de milho do ano passado, a safra de milho da Ucrânia foi muito pequena, né? Então ela não tem impacto imediato no mercado. E a safra de trigo já está plantada, né? Então é a safra de inverno, onde a neve cobre o milho de inverno, o trigo de inverno, e essa colheita já está programada. Então isso pode impactar mais na motivação de plantio, principalmente pelo lado da Ucrânia, para a safra 25-26, para a próxima safra. Dentro das análises da geopolítica com impactos no agro, você vê um cenário muito mais propício para um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e um cenário base de maior oferta, então, por exemplo, vinda da Ucrânia para 25-26? Sim, não pelos dois mais envolvidos, mas pela postura do novo governo americano, que ele está vindo para resolver problemas que estão impactando na geopolítica global. Então, a atitude do governo americano sobre a Síria, né, nós já vimos tropas americanas dentro da Síria, que muito tempo nós não víamos. Nós já vimos aí uma decisão sobre a Palestina, sobre a faixa de Gaza, né, uma decisão americana. E agora vamos ver uma decisão americana sobre a OTAN e sobre a trégua na região. É uma trégua mais difícil. A atitude do governo americano exigir as reservas de lítio da Ucrânia como pagamento pelos recursos fornecidos à Ucrânia já é uma forma de pressão para um possível término da guerra. Vou tentar fazer uma sintetização grosseira e me corrija, por favor, se esse não for o seu entendimento. Se ocorrer esse cenário de cessar-fogo, de uma pausa na guerra na Europa, ela gera efeitos de mais oferta no mercado global e, com isso, preços mais para baixo, seja para insumos, seja para grãos. Esse seria o macro raciocínio que a gente deveria estabelecer? Não necessariamente é uma oferta, mas a redução das tensões no Mar Negro, onde é o grande fluxo de mercadorias para o Oriente Médio, para a própria China, que hoje é a grande compradora de trigo da Rússia e milho da Ucrânia, isso reduziria muito as pressões comerciais para os grandes embarcadores voltarem a colocar seus navios na região, com menor risco da guerra, né? E tudo isso gera fluxo, né? Gera fluxo, melhora o ambiente da oferta para o abastecimento de alguns países chaves, né? Por exemplo, o Oriente Médio, nós temos aí Egito, Irã, Argélia, comprando muito milho da Argentina, muito milho do Brasil recentemente, e tudo isso pode melhorar com o fluxo de comércio
voltando ao normal na região do Mar Negro. Ainda no cenário internacional, você falou sobre Donald Trump e a presença dele como um efeito nos desdobramentos da guerra na Europa. Olhando agora para efeitos na política comercial dos Estados Unidos e as relações com a China, com o México, com o Canadá. Essa turbulência, esse vai e volta de tarifas, pausa para México e Canadá, tarifas ainda vigorando adicionais de 10% para a China. Efeito objetivo para o agro do Brasil nesse momento? Qual a sua visão? No curto prazo, zero, né? Tem mais atenção das expectativas. E nós notamos que a atitude do governo americano é uma atitude para uma correção social. Então, as pressões sobre o México, as pressões sobre o Canadá e também sobre a China envolvem mais o mercado, a imigração descontrolada e o mercado de drogas do que necessariamente o comércio de mercadorias. O fentanil, né, a droga zumbi, que hoje afeta muito a sociedade americana, onde, segundo os Estados Unidos, a China é o maior produtor. Então, a tentativa é de fazer com que esses países participem de todo esse controle e não fique só os Estados Unidos gastando dinheiro com proteção e os países vizinhos não ajudam. Então, acredito que isso vai ser um ambiente de negociação, um ambiente de discussão, e 10% sobre a China, basicamente absorvido pela margem operacional dos produtos e também por alguma pequena desvalorização cambial que reequilibraria bem esse quadro, não afeta muito a China e também não afeta muito os Estados Unidos, mesmo porque a retaliação da China foi por aquilo que ela não importa dos Estados Unidos, que é carvão, que é petróleo, máquina agrícola, né? Então, se tributou aquilo que a China importa muito pouco dos Estados Unidos. Muito bem. Uma próxima pergunta ainda sobre esse assunto. Muitos dos agricultores brasileiros têm uma boa memória da guerra comercial da era Trump, porque o preço da soja aqui subiu demais. Essa história vai se repetir, porque na sua fala anterior você mencionou negociação entre China e Estados Unidos. Para qual lado a gente vai? Para uma negociação em que o Brasil pode até ficar de fora e a China e Estados Unidos fecharem algum acordo mais benéfico para ambos, ou a gente pode rever algo semelhante à última guerra comercial? Bem, os fatos vão falando sobre eles, né? Ou seja, o processo é de negociação. Então, na verdade, as tarifas estão chamando os parceiros para a mesa, para uma negociação, para tomarem decisões em parceria. E as reuniões entre Estados Unidos e China já começaram a ocorrer e, naturalmente, virá uma solução para os dois. Aquele 2018 foi intempestivo, isso ocorreu no segundo ano de governo do Trump, depois de muitas negociações e negativas, né? Então, numa mesa, num processo de negociação, vai e volta, né? Nós vamos ter ainda um bom tempo de negociação entre o país. O governo americano esse ano está mais rápido, mas eu acho que ficou bem claro que não será em 2025 que o governo americano tributará produtos americanos em 50% ou 40%, e muito menos a China revidar no complexo soja toda essa tributação. Para a China, ficou claro que tributar a soja americana em 2018 foi uma atitude de retaliação necessária naquele momento, mas custou muito caro para a própria China, porque ela veio aqui, ela derrubou Chicago, mas ela veio aqui pagando 250 pontos de prêmio e a soja ficou muito caro para ela e sem alternativa de importação. Tá certo. Então, nos parece que isso é mais um processo longo de negociação do que um processo efetivo de tarifações. Aguarde, Molinari, por gentileza, a gente volta com você para tratar de cenário nacional em alguns segundos. Falando agora de cenário nacional, eu vou pedir para a equipe de produção colocar na tela as estimativas, as projeções para a safra de soja que estão aqui em andamento, a 24 e 25. Vejam que as safras e mercado está no topo, com 174 a 176 milhões de toneladas projetadas para essa colheita que está em andamento. Na outra ponta, Pátria Agronegócios com 165,8, uma visão que a safra será menor versus uma de que a safra será maior.
maior no meio a outras empresas que foram consultadas pelo ORH nesta semana. Paulo Molinari, que aqui está conosco, representa a Safras e Mercado e está ali liderando com a visão de grande oferta. É uma safra recorde, mas você está ali com mais de 174 milhões de toneladas no topo dessas 5 consultorias privadas. De onde vai vir tanta oferta? Qual o efeito disso no preço, dado que o dólar essa semana ficou abaixo de 5,80? Bem, Kellen, nós fazemos isso há 50 anos, né? Então, o nosso know-how de pesquisa de safra, ele já tem uma importância relevante dentro do mercado brasileiro. Na nossa estimativa divulgada hoje, nós largamos 174,8, uma estimativa superior à anterior, que era 173,7. Consideramos as perdas no Rio Grande do Sul, consideramos as expressivas perdas de Dourados a Ponta Porã, mas não podemos deixar de computar nesse ambiente as altíssimas produtividades registradas nas demais regiões. Não é? Nós temos aí produtividades no Mato Grosso de 75 a 90 sacos. No Goiás, a mesma coisa. No Mato Piba, as primeiras lavouras colhendo 70 sacos nas mais precoces, naquelas lavouras de 100 dias, que geralmente têm produtividades mais baixas. Então, vejam, é muito difícil para nós trazermos uma informação que não é real. O produtor pode ficar nervoso, bravo, mas infelizmente ou felizmente, as produtividades estão muito altas. Eu mesmo estou hoje aqui no Chapadão do Sul, as produtividades aqui em média 80 sacas por hectare, até mesmo os produtores estão surpresos com os resultados, e isso nós temos que espelhar em números, né? Então, o nosso número de hoje estão mostrando as perdas onde existem e estão mostrando as produtividades altas onde elas estão efetivamente confirmadas. E nós não temos como chegar num número mais baixo que esse, e eu diria assim, se não fossem os problemas no sul do Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, talvez a safra fosse realmente bem mais alta. Paulo Molinari, muito obrigado. A gente vai chamá-lo para uma outra conversa para detalhar ainda mais esse cenário brasileiro e internacional com impactos para o agro. Paulo, que é consultor da Safras e Mercado, volte sempre. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E a moeda norte-americana registrou queda nesta semana e fechou a terça-feira em patamares abaixo de R$ 5,80. Durante o pregão, o câmbio chegou às mínimas de 5,75. Esse é o menor patamar para o dólar no ano e também registrou uma sequência de baixos que a gente não via desde o Plano Real. A gente convidou o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco, para analisar a tendência do dólar de agora em diante. Vamos ouvir. O real se fortaleceu bastante desde o início desse ano, mas isso não é exclusividade da nossa moeda, ela não andou sozinha. O dólar vinha subindo no mundo todo desde outubro do ano passado, que foi quando o mercado se convenceu que Donald Trump ia ganhar, e aí se enfraqueceu depois que ele tomou posse, porque havia um medo de que ele já chegasse de forma muito agressiva no fronte das tarifas, mas até aqui ele não fez tanto quanto o mercado temia. Ele usou a ameaça de tarifa de 25% para obter concessões da Colômbia, do México e do Canadá, colocou 10% de tarifa na China, e isso ainda deve ser negociado, mas isso está muito aquém do que prometeu. E aí, por causa disso, o dólar caiu. Junto com esse, que é certamente o fator dominante, os juros subindo por aqui sempre acabam ajudando a nossa moeda, e o apetite do investidor estrangeiro parece estar ficando um pouco mais positivo com o Brasil, não por uma mudança de percepção sobre fundamentos, mas pela simples leitura de que certos ativos locais podem ter ficado baratos demais. Aí, adicionando um último ingrediente, que é a comercialização da safra no início do ano, é possível que a gente veja um real ainda mais forte no curto prazo. Isso posto, esse Trump um pouco mais light não é algo que a gente acredita que dura para sempre. Ele ainda deve anunciar medidas fortes contra a China no decorrer do ano, provavelmente contra a Europa também. Então a maré global está mais tranquila, mas deve voltar a ser fonte de pressão. E aqui dentro de casa, os nossos problemas fiscais ainda são exatamente os mesmos do fim de 2024. Nossa visão, combinando todos esses fatores, é que a moeda deve voltar a se enfraquecer no decorrer de 2025, com projeção de R$ 5,90 por dólar em dezembro. Pedro Renault, muito obrigada pela presença, Pedro, que é economista do Itaú Unibanco.
Depois do intervalo, tem mais destaques aqui. A queda na aprovação e a maior dependência de Lula ao Centrão expõe fragilidades do governo e a oposição pede impeachment de Lula. E tem ainda filas quilométricas de caminhões sendo registradas em áreas de Mato Grosso e Pará, nó logístico, e a gente trata disso depois do intervalo. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara, com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torio! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A recente queda na aprovação de Lula e a definição dos presidentes da Câmara e do Senado confirmaram o domínio do Centrão no Congresso e indicam que o presidente Lula deverá ter alguns desafios pela frente. Com uma popularidade que está menor desde o início deste mandato, Lula tem enfrentado diversas crises de comunicação, além de um desgaste diante da população por conta dos preços dos alimentos. Na parte política, vai ser necessária a articulação por parte do Palácio do Planalto para tentar diminuir a dependência em relação ao Centrão e evitar uma perda ainda maior de capital político. O governo já estuda, inclusive, uma reforma ministerial para tentar melhorar essa relação com o bloco político. E nesse contexto, a oposição percebeu uma maior fragilidade do governo no momento e reforçou o pedido de impeachment do presidente Lula. Estas são imagens desta semana em que o líder da oposição na Câmara, deputado Coronel Zucco, além de outros parlamentares, se manifestaram no plenário da Casa a favor do impeachment do presidente Lula. Qual é o ambiente político do Brasil? A gente vai entender agora com as perspectivas também econômicas e impactos no agro. Nosso convidado é o analista político da Atlas Intel, Yuri Sanches. Yuri, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de novo. A primeira pergunta que eu te faço, agradecendo a sua presença, é qual é a chance de um impeachment de Lula prosperar nesse ambiente político e econômico que temos atualmente? Kelly, eu avalio que nesse momento é bastante improvável, porque o impeachment é um processo que é político e jurídico também, tem ambos os componentes, a gente viu isso com o impeachment da Dilma lá atrás. Não acredito que todos os elementos necessários estão dados, seja do ponto de vista de uma comoção
social, de uma comoção pública das pessoas em relação ao tema, mas também o próprio ambiente, principalmente no Congresso Nacional. A gente viu que, com a nova eleição dos presidentes das casas, da Câmara, do Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, esse equilíbrio de forças está sendo redesenhado. É um novo momento em que o governo não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, mas os dois presidentes, especialmente Hugo Mota, da Câmara, assume exatamente dizendo que busca uma maior harmonia, uma maior integração, diálogo com os poderes, entre os poderes. E ele mesmo disse que seria muito difícil pautar o impeachment do presidente Lula nesse momento. Então, acho que, na minha avaliação, esse é um momento em que a oposição é como um tubarão que sente cheiro de sangue na água. Então, viu um momento de extrema fragilidade do governo, em que a desaprovação do presidente e a avaliação do governo se tornam mais negativas, e isso faz com que eles partam para o ataque, principalmente porque se você consegue gerar um clima, uma comoção social que leve as pessoas para a rua para pedir um impeachment ou que mostre dissatisfação com o governo, a oposição já ganha, né? Ainda que não consiga efetivamente derrubar o presidente Lula através de um processo de impeachment, ela já ganha porque ela cria uma comoção, cria um momento para que o governo seja exposto em suas fragilidades de uma forma bastante clara, com o povo indo das ruas. Então essas imagens podem ajudar a ficar na memória do eleitor para, em 2016, lembrar desse momento e retirar, e não dar o seu voto ao PT ou ao governo e olhar para a oposição. Então, nesse momento, eu acredito que chances de impeachment são improváveis. Temos hoje uma justificativa técnica para esse pedido e ela está atrelada a uma nova pedalada fiscal por parte do PT. É esse o argumento técnico que se usa para tentar avançar com o processo de impeachment e aí angariando numa tentativa um apoio popular, conforme você mencionou? Sim, essa é uma justificativa técnica, assim como havia sido a pedalada fiscal da Dilma lá atrás, mas é algo que, bom, a AGO, né, a Advocacia Geral da União, já está se posicionando contra, vai recorrer, e também é um argumento técnico, mas o componente político, o componente da insatisfação popular mesmo, né, das pessoas, que hoje há um entendimento com a desaprovação do governo Lula, que o governo está caminhando mal, especialmente na economia, especialmente por conta da inflação dos alimentos, a falta de comunicação mais bem articulada, seja com o Congresso, seja com a população, sobre as medidas que estão sendo tomadas a respeito disso, mas não existe um clima de insatisfação tamanha que peça a saída do governo nesse momento. Então, acho que esse argumento técnico é algo que a oposição precisa usar, tem que ter um elemento técnico de um crime de responsabilidade, mas é algo muito mais para que gere uma comoção, tanto no Congresso, e também a gente precisa lembrar que com Hugo Mota e Davi Alcolumbre assumindo, vai haver uma reforma ministerial, vai haver uma nova reconfiguração política do governo tentando achar os seus espaços para construir uma maioria na Câmara, no Senado, para passar os seus projetos e contribuir para a governabilidade. Então, também é uma forma de você cobrar espaço. Muito bem. Você está falando em cobrar espaço e nós temos a pauta política dentro do Hora do Agro pela capilaridade que ela tem dentro do cenário econômico e também do cenário do agro. No contexto de perda de capital político que hoje Lula enfrenta, há algo que você já enxerga que o governo do PT terá que ceder no Congresso de forma que possa afetar algum plano do agronegócio? Olha, Kellen, eu acho que esse é um momento importante para que deputados, especialmente do Centro-Oeste, ou deputados que defendem o agronegócio no Congresso, consigam levar as suas demandas para o governo, porque com a fragilidade que o governo apresenta atualmente, vai precisar fazer diversas concessões, seja concessões para estados, seja concessões para deputados, para fazer a sua governabilidade acontecer e a aprovação de projetos. Então, acredito que sim, o governo precisaria, eu diria que é um momento adequado para que essas reivindicações do agro sejam atendidas por um governo, deixando muitas vezes de lado reivindicações da sua própria ala ideológica, seja do PT, né, do governo, e da própria militância. Então, acredito que esse é um momento em que o governo se vê nessa fragilidade e precisaria, sim, olhar para essas pautas, até entendendo
a inflação dos alimentos. Então, fala-se sobre aumento de produtividade, poderia gerar diminuição dos preços. Então, acho que é uma pauta que o governo vai estar mais sensível para olhar, e nisso os representantes do agro brasileiro estão bem posicionados. Muito bem. Yuri Sanches, analista político da Atlas Intel, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre. Que agradeço a oportunidade, Kelly. Obrigado. Até a próxima. E em uma entrevista à rede de rádios nessa semana, o Lula disse que para baixar os preços de alimentos é importante que a população não compre aquele alimento que ela achar que está caro. Vamos ouvir. Com a alta no preço dos alimentos, Lula sugeriu que a população evite comprar produtos que estejam caros e substituam por similares, com preços mais acessíveis. A declaração do presidente foi dada a rádios da Bahia. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Segundo Lula, 3 pontos motivaram a inflação dos alimentos. São eles: a alta do dólar, o aumento da exportação dos produtos e a condução de política monetária pelo Banco Central. O petista classificou o aumento do dólar à atuação do Banco Central, que gerou problemas para o governo. Nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. O presidente também destacou o papel do país. Para ele, o Brasil é o celeiro do mundo, o que significa que precisa produzir mais. Nós abrimos 303 novos mercados para os produtos brasileiros, e quase todos os produtos de alimento. Significa que o Brasil virou verdadeiramente o celeiro do mundo. Significa que as pessoas estão comprando muito no Brasil. Significa que nós precisamos produzir mais, melhorar a qualidade, para que a gente possa baratear o preço. Na entrevista, Lula afirmou que o governo trabalha com afinco para garantir a redução dos preços nos supermercados. Para isso, o presidente deve se reunir nos próximos dias com produtores de carnes e também de arroz para debater medidas para baratear o preço dos alimentos. Está muito interessado nessa pauta porque se preocupa também com intervenções do governo numa tentativa de baratear o preço da comida, que gera efeito colateral, distorcendo o livre mercado em que o agro participa. Nó logístico é o nosso tema agora. Em Miritituba, no Pará, uma fila de caminhões se formou nesta semana próximo à chegada do porto, onde a soja é transportada através do modal rodoviário e segue em barcaças pelo rio Tapajós com destino ao Arco Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fila de caminhões chegou a atingir 20 quilômetros e durou cerca de 3 dias. As imagens realmente são impressionantes. A Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica informou que na quinta-feira o fluxo de caminhões já estava normalizado. Entre os motivos apontados pela associação estão as chuvas intensas em Mato Grosso, que causaram uma maior concentração no embarque da soja no estado, gerando uma espécie de bolha inicial no transporte. Em Rondonópolis, Mato Grosso, uma fila de caminhões se formou nas últimas semanas, no maior terminal de grãos da América Latina, que é operado pela Rumo Logística. Neste local, a soja chega através do modal rodoviário e é embarcada em uma ferrovia que tem como destino o Porto de Santos. No dia 30 de janeiro, houve um incêndio que atingiu o terminal e afetou a esteira de abastecimento dos silos. Em nota, a Rumo Logística citou entre os motivos para a extensa fila a safra recorde e uma maior concentração do período de colheita. Segundo a companhia, o terminal já está com as operações normalizadas e sem filas. E uma das soluções para os problemas logísticos no Brasil é a Ferrogrão. E esse projeto está paralisado por conta de uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para trazer alívio ao escoamento da safra. Uma das grandes apostas do agro é essa ferrovia. Segundo o projeto, a ferrovia vai ter 933 quilômetros e pretende ligar Sinop, em Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, onde de lá as cargas sairão de estações de transbordo na hidrovia com destino a diversos portos do norte do país. Mas uma ação direta de inconstitucionalidade do PSOL questiona a legalidade da construção da ferrovia, o que tem gerado entraves no avanço dessa via importante de escoamento da safra. Rafael Mingotti, analista da Embrapa Territorial, está de olho nas questões logísticas do país e é o nosso convidado. Rafael, seja bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Kelly, muito obrigado.
Obrigada a você pela presença. E a primeira pergunta é: a formação de filas extensas como essas que nós vimos vai se repetir? É uma cena que vai se tornar cada vez mais cotidiana, porque a gente está crescendo em produção em safra recorde dentro da porteira, mas não há avanços importantes na logística para escoar essas produções? Kelly, a gente tem aqui um conjunto de fatores que temos que analisar. Então, se pensarmos no início do escoamento da safra, ela depende do término das chuvas para a gente, os caminhos conseguirem chegar até o seu destino. E foi o que aconteceu esse ano, foi um problema com as chuvas, né? Chegando até os terminais, ali sim temos todo o descarregamento. Se nós colocarmos o problema das chuvas nos próximos anos, a tendência de fila continua assim, porque a nossa safra está em constante aumento. Então, aqui nós temos um cenário que pode continuar tendo problemas no início das safras. Essa é uma condição que você acha que se resolve de qual forma? Porque as imagens são muito impressionantes. A gente está mostrando, que marcou a semana, né? 20 quilômetros de congestionamento, uma safra estimada em mais de 165 milhões de toneladas e tímidos avanços na infraestrutura. Isso vai gerar que tipo de situação? Você disse que a situação vai se repetir, mas que efeito colateral isso vai gerar? Então, veja, o primeiro problema que nós temos é o encarecimento do frete. Quando a carga fica muito tempo esperando, o frete aumenta, né? Os caminhoneiros têm ali um custo maior que vão repassar para os produtores. E assim, o custo do Brasil, o custo do frete aumenta. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, a gente tem aí a perda de alimentos e a perda de qualidade, né? A perda da qualidade desse grão que está ali caminhando. Para resolver, nós temos várias soluções. Você disse uma, que é a Ferrogrão, sim, certamente, se for analisada e aprovada, ela é uma solução para esse problema que estamos vendo na tela. Mas temos outros que envolvem aqui a armazenagem. Né? Se nós tivermos melhores armazéns em maior quantidade, bem posicionados, de modo a receber cargas no início, né, no período de intenso transporte, e depois poder levar esse grão aos poucos, como funciona uma barragem, né? A gente fala de reservatórios pulmões, ou como funcionam os piscinões, coleta-se uma grande quantidade de volume de grãos, depois faz transporte com o momento correto. Isso é uma das soluções. Então, nós para o transporte do Brasil, nós não temos soluções simples e fáceis, né? Todas são grandiosas, precisam de estratégia, precisam de plano e precisam de investimentos de longo prazo. Né? Pois é, e essa é uma visão que precisa ser olhada nesse horizonte longo, com início já imediato. Qual é para a gente encerrar, Rafael, o projeto de infraestrutura mais promissor de curto prazo que pode gerar uma pequena revolução positiva para o Brasil do agro? Estou pensando no Brasil do agro que exporta grãos, o projeto mais promissor é a Ferrogrão. Ela tem vários pontos positivos na questão de diminuição da emissão de gases e também impactos ao meio ambiente e outros, né? Além de baratear o transporte. E só que ela precisa ter o seu processo analisado, né? Que ainda não está sendo analisado. Uma lástima, né? Há alguns anos já com esse importante projeto da Ferrogrão paralisado. Rafael Mingotti, analista da Embrapa Territorial, obrigada pela presença, volte sempre. Eu que agradeço, Kelly. Um abraço. Outro a você, até a próxima. E ainda tratando de logística, nesta última semana o preço do diesel sofreu um reajuste de 20 centavos pela Petrobras, além de uma elevação no ICMS calculado em aproximadamente 5 centavos. Para tratar deste tema e de outras demandas do setor, caminhoneiros confirmaram que se reunirão neste sábado. Hoje, né, a expectativa é que diversas lideranças de diferentes regiões do país estejam presentes nesse encontro que vai ocorrer em Santos, no estado de São Paulo. A gente vai ficar de olho nesse tema, já que o transporte rodoviário é o mais importante para o escoamento das safras do agro. E agora eu tenho um recado para você.
Cansado de ver o azevém acabar com a produtividade do seu trigo? Então saiba que a Yara tem a solução certa para vencer esse inimigo da lavoura. Chama-se Yamato. O herbicida pré-emergente da Yara é eficaz no controle e não só do azevém, mas de todas as outras daninhas. Tudo com a máxima seletividade e produtividade. Yamato tem maior período de controle, mantendo a lavoura no limpo por mais tempo e, claro, aumentando a produtividade. Além disso, Yamato é seletivo, ou seja, elimina as daninhas sem afetar a cultura. Vai lembrar que a Yara possui outras soluções para proteger o trigo. Você quer saber mais? Então acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e vença as daninhas. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Agradeço pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.